É repetitivo, mas futebol é jogado, né? E a cada jogo é uma situação diferente, né? E eu não vou trazer para esse vídeo o que muitos podem argumentar aí. Ah, mas a Inter está em fim de temporada, que a perna pesa, que não sei o que tem. E eu fiz um vídeo sobre isso. Por que não falavam isso quando o Corinthians venceu o Chelsea em 2012? Porque o Corinthians estava em fim de temporada, foi lá e venceu o Chelsea. Então assim, não tô falando que não pesa. Não tô falando que os caras não cansaram. Mas isso é argumento para um clube muito mais valioso, no caso a Inter, perder do Fluminense e perder da forma que foi, né? Da forma que foi. O Fluminense não deu chance para a Inter. Vamos conversar mais um pouco, sobre esse Mundial de Clubes, que está sendo tão gostoso assistir até para quem torce para um clube que está distante de ter capacidade para disputá-lo, como é o meu caso com o nosso Corinthians, que os caras estão mamando na teta do Coringão. Mas vamos falar sobre essa partida Fluminense Internacional. Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva. Todo mundo convidado aí a compartilhar a opinião a respeito desse jogo. Será que eu falo do Flamengo também? Eu deixo para outro vídeo e tal. Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre o Fluminense, como que foi a partida, né? Eu não assisti o começo do jogo, eu comecei a assistir lá por 30, 35 do primeiro tempo ainda, né? Esse time da Internazionale, galera, não podemos colocar assim. Nos últimos 3 anos fez 2 finais de Champions League. 2 finais de Champions League o time da Internazionale disputou. Principalmente a última, né? A mais recente, que tomou de 5 do PSG, é o mesmo time. É o mesmo time. É praticamente o mesmo time que chegou à final da Champions League. É o time que entrou em campo contra o Fluminense hoje. E aí você pode argumentar. Ah, mas tomou 5 do PSG. Tá, a mesma Internazionale que eliminou o poderosíssimo Barcelona, que para muitos era o candidato ao título da Champions League, que havia conquistado 2 títulos na Espanha, que estava voando e etc, etc. E a Internacional competiu contra o Barcelona e conseguiu eliminá-los ali numa partida monumental na Itália, ali, aquele gol no finalzinho, tal, toda aquela atmosfera, tal. E a Internazionale foi para a final e acabou sendo humilhada pelo PSG, etc. Mas chegou na final, é uma vice-campeã europeia, cara. É uma vice-campeã europeia. E quanto ao Fluminense, galera, o Fluminense teve um 2023 lá maravilhoso e etc. E depois teve uma queda de rendimento, teve Mano Menezes e enfim. E chega no momento, o Fluminense não era o time brasileiro de encher os olhos, tá? Eu sei que vai ter muito torcedor do Fluminense que vai estar assistindo esse vídeo, que os caras estão ali hypados, né? Animados e não é pra menos, porque o Fluminense faz história, vencendo a vice-campeã europeia da forma que foi. Mas assim, o Fluminense não era o time brasileiro que todo mundo apontava, ó, esse time pode chegar numas quartas de final do Mundial de Clubes. A gente eu falo por mim, eu colocava Palmeiras e Flamengo nessas condições. O Botafogo ali correndo por fora, até porque pegou um grupo indigesto e também acabou surpreendendo. E o Fluminense, na minha opinião, eu até falo isso no vídeo, quando eu falo a análise da fase de grupos. Lá no comecinho, faz um mês mais ou menos, antes de começar o campeonato, que eu até coloco, ó, o Fluminense ele pode beliscar o primeiro lugar do grupo. Não é um time que enche os olhos, mas é um time que pode beliscar o primeiro lugar do grupo. Vai depender muito de como seria o confronto contra o Borussia Dortmund. Tá gravado lá atrás. E aí tem o confronto contra o Borussia. O Fluminense é melhor, joga melhor que o Borussia Dortmund, mas não consegue reverter aquilo lá em gols. Aí tem uma questão de... Pô, Fluminense pode surpreender nesse Mundial, porque os caras foram bem contra o bom time da Europa, uma das grandes potências ali da Alemanha, etc. Apesar de não viver um bom momento, vai de encontro. Eu tô falando dos vídeos que eu fiz para depois a galera também navegar ali e ver ali para comentar também, para dar esse engajamento. Mas eu também fiz o vídeo da questão de comparação dos elencos da Europa com os elencos dos times sul-americanos. E ali eu falo que o Borussia Dortmund tinha um investimento muito maior que o time do Fluminense. E isso se encaixa para o time da Internazionale.
Os jogadores ali, igual comentaram aí, com 400 milhões você faz o elenco do Fluminense. Com 400 milhões você paga um jogador da Internacional. Então assim, cara, é injusto. Por isso que eu não sou do time que, os caras estão em fim de temporada. Cara, vamos pôr tudo na balança então. Vamos colocar tudo na balança. Vocês acham que justamente isso daí é motivo, para desculpa pro time perder, pro time não achar a bola? Não é, cara. Me desculpe, pra mim não cola. Eu não consigo levar nessa linha, tá? Nessa linha. E aí, rapaziada, eu comentei no vídeo, né? E aí o Fluminense parte para umas oitavas de final. E aí pega a Internacional. E no quadro palpites para as oitavas, eu até coloco a Internacional como favorita. Até, na minha opinião, até a Internacional passaria do Fluminense. Porque tem mais time, é finalista, etc, etc. Por mais que não tenha mais o Inzaghi, que foi um técnico ali que conseguiu fazer essa Inter ser competitiva, né? Ainda assim é um time melhor que o Fluminense e tal. O Fluminense ele começa bem o Mundial, depois acaba ali ficando meio, né? Dá uma oscilada e tal. Só que assim, o que a gente vê hoje é um Fluminense que jogou bem contra o Dortmund, né? O mesmo time, com a mesma pegada, né? E uma Internacional que não conseguiu se impor, que não conseguiu demonstrar aquela força que a gente comenta em relação ao plantel. Tem um time mais caro, um time com mais estrelas, um time que se você olha fala, pô, vai dar... Os caras não conseguiram. Se você olhar o time da Internacional no jogo jogado, você vê que os caras realmente eles cansaram. É um time que cansou, o time da Inter cansou. O Fluminense também cansou. Você vê os atletas do Fluminense também cansados. Também, de repente, a Inter sentiu um desgaste maior por conta do fim da temporada, por conta de não estarem acostumados a jogar com uma temperatura alta dessa. Sim, a gente não pode não citar isso. O que a gente não pode fazer é usar isso daí como desculpa da Inter perder pro Fluminense da forma que foi. Foi humilhante? Não foi humilhante, mas como eu disse, coloca na balança os investimentos, os jogadores, a expectativa colocada e etc, etc. E você vai ver que nada justifica o que aconteceu da parte da Internacional. Se você fosse torcedor dos caras, você fala, pô, sim, perdemos pro... É mais ou menos, vamos pôr... Para não falar, tô menosprezando tal time, vou colocar Corinthians, o meu Corinthians, como por exemplo contra a Inter daqui de Limeira, que é um time que eu acompanho. É basicamente quase a mesma coisa, o investimento do Corinthians e o investimento da Inter. O Corinthians tem que ganhar da Inter, cara. O Corinthians tem que ganhar da Inter de Limeira, porque é questão de investimento, questão de jogadores, de quilates. Você vai pôr um Memphis Depay contra a zaga da Inter, com todo respeito à zaga da Inter, que os camaradas meio aqui, mas não dá, cara. Não dá pra comparar. Você pega um Lautaro Martinez, né, dependendo, o Thuram, pô, o Di Marco, os caras são, pô, quanto que ganha esses caras? Quanto que ganha o Ignacio pra fazer o que ele fez hoje? Que partida com o Ignacio? Pega o De Vrij, vamos lá, vamos pegar a mesma posição pra não falar que é injustiça. Pega o De Vrij, dependendo, é pronúncia, vocês estão entendendo. O holandês, quanto que ganha? Quanto que ganha o Ignacio? O que o De Vrij fez hoje? O que o Ignacio fez hoje? Inclusive o De Vrij perdeu um gol ali que, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né, velho? Dentro do gol. Enfim. Olha a partida do Ignacio. Olha a partida do Nonato. Os caras se entregando, os caras... E o Fluminense, ele venceu não só na vontade, não só na raça, não só na obediência. Venceu na bola. Criou chances. O Sommer fez defesa, um chute do Arias de fora da área ali, uma defesaça do Sommer, velho. Gol do Cano rápido, né, que dá uma certa pressão, entre aspas, pro time da Internacional, né, que começa o jogo perdendo praticamente de 1-0. No final do jogo tem um abafa natural, porque a Inter vai buscar o gol de empate. 2 bolas na trave, defesa do Fábio e competência, como eu disse, do De Vrij, que perde o gol, o Carlos Augusto chuta errado e etc. Mas assim, a gente tem que colocar também a atuação do Fluminense, que cria chances, tem os espaços, tem o contra-ataque ao seu favor, tem chutes. Por exemplo, teve um chute do Lima, que acabou ali tendo uma escolha errada, ao meu ver, poderia ter tocado mais a bola. Teve o gol, o chute do Arias que foi pra fora, o chute do Arias que o Sommer fez uma bela defesa, até chegar no gol do Hércules no final do jogo, onde mata a partida. Cara, uma partida, não sei, agora muito provavelmente deve pegar o City numa revanche, aí o Palmeiras vai ter a chance dele contra o Chelsea. E o Fluminense muito provavelmente deve pegar o City pra ter a sua chance de dar o troco. Aí o buraco é mais embaixo, sem dúvida alguma. O City é muito mais time
que o Borussia é muito mais time que a Internacional. Só que a gente fala, novamente, é bom frisar e ser repetitivo pra gente realmente enaltecer o que o Fluminense fez. Um time que é finalista, que é vice-campeão da Europa. Que eliminou o Barcelona, eliminou tantos times ali com poder maior, com jogadores até melhores, e conseguiu chegar na final. E hoje não conseguiu jogar contra o Fluminense, que novamente jogou melhor que um time europeu. Não é aquela partida onde os caras fazem um gol no começo do jogo e se defende a partida toda. Poderia ser, porque o Cano faz um gol rápido, mas não foi. O Fluminense jogou. O Fluminense jogou bem defensivamente e criou as chances dos contra-ataques, armando o time. Uma bela partida do Fluminense que a gente tem que enaltecer. Próxima rodada pode tomar 7 ou 8 do City. Pode, mas a gente não pode deixar de mencionar e lembrar o feito do Fluminense, que é um time, novamente, na minha opinião, é um time que não enchia os olhos em relação aos outros brasileiros e hoje chega numas quartas de final, coisa que o Flamengo, que na minha opinião é o melhor time brasileiro na competição, não chegou. Claro, tem aquele porém, o Flamengo pegou o Bayern de Munique, né? Teve o azar do Bayern de Munique passar em segundo, mas enfim, futebol é isso. O Fluminense não tem nada a ver com isso. Jogou a partida contra um grande time europeu e jogou melhor que os caras, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e faz aí história. O Fluminense fez história assim como o Palmeiras. Estão nas quartas de final. O que será de amanhã? Aí é jogado. Tá aí a chance de vocês ganharem do Manchester City, né? É difícil, sem dúvida alguma vai ser muito mais difícil, mas, né? Quem sabe, né? Só pra encerrar, vocês estão com saudade de Mano Menezes? Tamo junto, galera. Abraço.